Oi, turma, tudo bom? Bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui da pré-temporada do A2X Medcast, o nosso podcast do estudante de alta performance. Aqui a gente vai estar trazendo alguns temas que conversam com o momento de vocês agora, nessa pré-temporada, antes de, digamos assim, iniciar de fato a temporada de estudos para o ciclo de preparação de provas de 2026. O nosso tema hoje é sobre descanso, sobre férias, um pouco o momento que vocês devem estar passando, entrada de ano, e surgem aquelas dúvidas do que fazer nesse momento. O que é melhor para quem quer se preparar, chegar lá em dezembro ou no final do ano que vem, no último trimestre, bem afiado para ir bem nas provas. Eu não estou sozinho aqui hoje, estou com um grande amigo aqui, colega aqui do nosso time de mentores do A2X Med, Dr. Guilherme, vai se apresentar e a gente já vai para o nosso assunto de hoje. Bom, então, prazer, Dr. Vicenzo aqui. Primeira vez minha aqui no A2X Medcast. Eu sou um dos mentores do A2X Med, sou o Guilherme, aluno de medicina da URGS, fui aprovado no vestibular. E hoje estou aqui então para trocar um pouco dessa ideia como estudante, né? Tanto de medicina quanto de pré-vestibular, sobre as férias, sobre esse momento de descanso, que eu sei que assim não é fácil na cabeça de ninguém. Então, bora lá? Boa, Gui. E eu, claro, antes de. Não me apresentei antes de chamar o convidado, né? Então, a gente está aqui fazendo o nosso primeiro podcast, se adaptando ainda. Então, muito prazer. Meu nome é Vicenzo Zarpelon. Eu sou médico neurologista, especialista em aprendizagem e me fascina muito como o nosso cérebro aprende coisas novas. Então, é aqui um pouquinho disso, sempre baseado em evidências científicas, que o A2X-Med vai agir. E vocês podem contar com isso aqui da nossa parte. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as férias, sobre o descanso, né, Gui? É um momento que todo mundo está passado o ciclo de provas de 2025, né? Muita gente já entendendo que vai precisar de de uma nova rodada de preparação, de um novo ano, certo? Mas agora é aquele momento de pré-temporada, aquele momento em que é um pouco estranho, quem já passou por isso sabe, né, que tua família está aproveitando as férias, de repente está na piscina, está indo para a praia, está indo viajar, e você não sabe se acompanha, né? Ou se fica em casa e já começa a estudar. Será que já é o momento de encarar uma nova, digamos assim, uma nova maratona, né? Um novo momento de preparação? E a gente tem aqui essa imagem que eu acho que ilustra um tanto quanto isso, né, Gui? É uma menina que tá na praia e que não tá conseguindo tirar da cabeça, né? Esse tanto de coisas, as notas que passaram, eventualmente, né, a reprovação e tudo que tem para fazer esse ano. E aí a gente contrasta isso com as férias, né? Hã, Tu chegou a passar alguma situação parecida com essa? O que que tu tem para me dizer desse momento e para falar com o pessoal que tá nos ouvindo aqui também? Eu acho que assim, como todo estudante, não independe da fase, se o cara tá no colégio, se tá agora no pré-vestibular ou até mesmo na faculdade, esse momento de férias, de intervalo entre um ciclo ou um ano e outro, é muito difícil, sabe? Passou os 9, 10 meses estudando naquela velocidade, às vezes muito rápida, que alguns se jogam. Chega o fim do ciclo, a pessoa não sabe, será que agora é hora de continuar empurrando pra frente? Será que eu tiro o pé do acelerador? Será que eu paro completamente? Dá uma dúvida na cabeça do cara e com isso uma culpa, né? Ou a pessoa se cansa ou ela fica culpada. Realmente, experiência universal de todo estudante, muito difícil de lidar, sempre. E eu acho que é muito isso, assim, você tá em férias muitas vezes, mas não consegue estar em paz, né. Aquele Perfeito. sentimento de culpa, ele acaba sendo bem presente nesse momento, até porque tem, assim, uma cultura, né, de que o médico não pode parar. É quase como se soasse nobre isso, né. É uma coisa que é cultivada como uma virtude, né. E aí, bom, a gente tá falando de vocês, né, que são médicos aí, e serão médicos um dia, então essa cultura, o universo que permeia aqui a medicina e o próprio pré-vestibular já traz um pouco essa mensagem, né. E quando na verdade, o descanso, a gente, não pode associar ele à culpa, né, Uhum, porque existe os momentos para cada coisa, né. uhum, E aqui eu queria contextualizar para vocês, né, em relação a esse tripé. Quem conhece aqui o A2X-Med já viu essa imagem algumas vezes, e quando a gente está falando, de performar do ponto de vista cognitivo, de estudo, né, Gui, uhum. esse sentimento de culpa, ele vai vir afetar a parte cognitiva. Deixa eu explicar para vocês aqui um pouquinho, né, o que que é esse tripé? Um tripé de funcionamento da atividade cerebral.
Eu como neurologista, sou suspeito para falar, mas é assim que o cérebro funciona, em harmonia entre os pilares, né, do sono, da afetividade, ou seja, saúde mental, habilidades socioafetivas e da cognição. As habilidades de raciocínio, de pensamento, de memorização, de foco, isso tudo está integrado ali no meio, nesse diagrama, né, o funcionamento cerebral. E se a pessoa não está bem resolvida com essa questão das férias, ela não entende que precisa descansar, ela vai acabar esse sentimento de culpa, né, vai acabar atrapalhando essa harmonia, vamos dizer assim, né. Ah, perfeito, exatamente. Tu vai estar pecando tanto na questão do teu descanso, tu não vai saber se tu às vezes a pessoa fica naquela coisa: "Bah, será que eu mereço esse descanso? Ou será que eu devia estar estudando?" E afeta todos os outros tipos de relação, né, tu não vai estar aproveitando com a tua família, com os teus amigos, as pessoas que tu quer, e no fim das contas prejudica até o teu desempenho se tu tá tentando, né, por mais de muito tempo, assim, atingir esses seus objetivos. E eu acho que exatamente aqui que é o que eu queria trazer, né. Na verdade, assim, falar de descanso, de férias, é meio intuitivo a gente pensar de sono, e pensar no sono, que a pessoa vai poder dormir mais, pensar em saúde mental no nosso tripé ali da afetividade. Ou seja, as férias é um momento de menor carga, de volume, de intensidade de estudos, mas e a gente associa isso ao descanso, né. Mas o que é um pouco mais contraintuitivo, né, Gui, Hum. é essa noção de que o descanso, ele por mais que seja óbvio falar de sono e de afetividade, mas o descanso como um boost, né, um turbo para a tua própria cognição. Esse terceiro pé, ou seja, como descansam as pessoas que passam no vestibular de medicina, que conseguem sua aprovação? Como elas fazem para descansar? Será que elas simplesmente baixam a cabeça, né, e vão estudar, de janeiro até dezembro sem parar? Né, eu acho Ah, que é a gente insustentável, não sabe que tem não é bem como. assim, né. Então a gente precisa entender, e esse é o momento. A gente vai falar do descanso, como, um catalisador, vamos dizer assim, da nossa das nossas faculdades mentais cognitivas para que a gente possa tirar o melhor dele na hora da prova, né. Exatamente, o descanso não vai ser o inimigo, mas sim ele vai aumentar o teu rendimento se feito da maneira certa, claro. Eu acho que isso é o primeiro grande insight, assim, eu não sei como é que foi até para ti, em relação a quando tu te deu conta disso, né, porque me parece que os grandes, atletas, as pessoas que de fato mantêm um nível alto de competitividade, elas entendem isso, né. Sim, claro, assim, muitos deles têm um treinamento para isso, mas a gente como estudante, muitas vezes a gente tem que aprender na marra, sabe. Verdade. Bah, eu fui uma pessoa que passou o ensino médio na pandemia e no meu ano de pré-vestibular eu caí logo na enchente. Então assim, eu tive muito tempo durante esse período crítico, né, do aprendizado, de aprender coisas novas pela primeira vez, de fazer isso enquanto eu tô parado, enquanto eu não tenho o que fazer, enquanto, bah, as aulas estão suspensas, não posso ir para o colégio, não posso ir para o cursinho. Então esse sentimento de ter que descansar de forma forçada, às vezes foi muito forte, assim, para o pessoal que estava estudando esses últimos, o quê? 5 anos, assim. Então, realmente, é uma coisa que muitas vezes a gente aprende na marra, mas se a gente aprender a fazer do jeito certo, facilita muito a nossa jornada, não tem como. É verdade. E eu acho que, o papo hoje, então, esse primeiro insight e o papo que a gente vai ter é um pouco sobre isso. Como usar o descanso, como ferramenta de aprendizado mesmo. É aquela velha frase: "O que que você né, enquanto você está descansando, tem alguém estudando", né. Será que isso não alimenta só, uma cultura de produtividade mais tóxica, assim? Porque, de fato, a gente sabe que a gente pode puxar estressando, né, Gui, esse elástico, mas uma hora ele vai quebrar, ele vai romper, né. E o descanso, ele traz justamente essa flexibilidade, né, de a gente ter períodos em que puxa mais e que puxa menos. Vamos olhar, aqui no A2X Med a gente gosta de olhar para a ciência, né, e a gente, falando em desempenho cognitivo, mental, performance, que você vai precisar para desempenhar bem na tua prova, né, a gente vai lembrar também sempre de uma analogia com atletas de alta performance. Atletas olímpicos, atletas que, estão aí, né, hoje são, As grandes referências, assim. isso, exatamente, nas suas áreas, né, e que conseguem tirar o melhor do seu corpo, né, mas nenhum deles vai, sustentar 100% do tempo esse um treinamento no modo prova,
vamos dizer assim, né? Um treinamento tão intenso no pico da performance no modo prova, né? Não, exatamente, assim, para todo atleta que vai passar, por exemplo, um atleta em ano de competição, o cara vai passar 6, 7 meses se preparando para a competição, vai ter o momento da competição, o momento de se puxar mesmo, mas ele também vai ter a pré e pós-temporada, um momento um pouco mais, de maior de flexibilidade, mas sem, claro, deixar o treinamento de lado. O cara não vai se aposentar logo depois que passou a competição. Vamos dizer assim, fazendo essa comparação entre uma temporada de um atleta e uma temporada de um estudante. Se a gente for olhar para como eles se preparam, eu trouxe aqui esse gráfico, né? Que é a periodização. Esse é um conceito muito importante que é levado nos esportes de alto desempenho, né? Nos esportes existe uma certa dosagem, né? Entre o volume, né, de exercícios que a pessoa está fazendo, a carga física que ela está levantando naquele momento, né? E a intensidade desse trabalho, vamos dizer assim, desse treinamento, né? E olha como ao longo do ano aqui, que é o nosso eixo do tempo, como muda, né? Então lá na pré-temporada se começa. Aqui até nem tá pegando o período de férias, né? Mas aqui para trazer para vocês a noção de que não adianta a gente estar sempre no modo prova, porque digamos assim, o pico da tua performance, ele tem que estar batendo lá com as competições, né? Na hora de entregar tudo na prova ali, é que tuas faculdades mentais, a tua capacidade de raciocínio, de resolução de problemas, de foco de atenção, tem que estar no seu mais aguçado nível. Não, Né? exatamente. E elas vão estar resultando, de novo, desse volume que tu treinou ao longo do ano e também do descanso que tu teve nos momentos que tu, como eu posso dizer assim, nos momentos que tu racionalmente decidiu descansar, não é só um descanso aleatório, né? Então tudo Exatamente. isso vai se somar para ir na competição no outubro, novembro, dezembro, tu dá o melhor. Eu acho que esse ponto é muito importante, assim. Então, a gente tem 2 momentos de descanso que a gente vai falar hoje aqui. Já começamos a falar. O primeiro é as férias, né, que eu acho que é o principal momento que vocês estão hoje, né, e que é a pré-temporada, né, que querendo ou não tem aquela pegada de como se fosse um urso que vai hibernar, né, então ele vai ter que criar ali uma reserva, né, de descanso mesmo, não só botar o sono em dia, como dormir bem, né, deixar um pouquinho as matérias, a carga, o volume de estudos de lado, mas não zerar ele, né, não necessariamente zerar. E isso vai ser importante também da gente conversar, né, nesse período, quando a gente falar um pouquinho mais das férias mesmo. Mas, acima de tudo, entender que o balanço dessas duas coisas é que vai fazer a diferença ao longo do ano. Então, nessa jornada, o quanto a gente consegue acelerar um e desacelerar o outro, balancear o descanso com a intensidade e a carga de trabalho, de estudos, é o que vai fazer com que a gente com que a gente chegue com fôlego na hora do vamos ver, né? Se não, no meio do caminho, o que a gente costuma ver aqui nas salas de aula, os nossos alunos que não cuidam isso, né? É um burnout, Exatamente. é um cansaço excessivo antes, né, do fim dessa corrida. E eu acho que as férias são principalmente para o início da temporada, né, pra essa pré-temporada, são um momento muito bom para calibrar essa relação entre volume e descanso, porque principalmente nas férias tu não vai estar tendo nenhum volume de conteúdo novo, tu não Sim. vai estar tendo demandas novas, né? Então tu tem ali 1, 2, 3 meses até para justamente calibrar o que tu considera bom, o que tu considera melhor para ti mesmo, nessa relação bem tênue, né? Que é o descanso, o volume, o descanso e a provação. Não, mas eu acho que pegando o teu gancho, assim, falando do momento de férias, então, que é, a gente vai percorrer um pouquinho sobre a função do descanso na tua performance cognitiva ao longo do ano. E vamos falar agora, então, das férias, tá? Você tá aí, tirou os despertadores, está acordando um pouquinho mais ao natural, se permitindo colocar o sono em dia, mas você também tá como aquela imagem que a gente viu mais cedo, com a cabeça cheia, né? Tu tá pensando no que tem para percorrer esse ano. Qual que é a melhor maneira de se preparar durante as férias, né? Eu acho que sem dúvida, assim, se a gente fizer uma analogia que é muito simples, que todo mundo que tá no mundo vestibular já ouviu isso. Se o estudante é um carro, assim, tá querendo aquele estudo de alta performance, as férias não são um momento necessariamente pra tu deixar o teu carro morrer no meio da estrada, sabe?
passou um ciclo e tu não vai estar deixando o motor completamente desligado. Tu vai estar reduzindo a marcha, tirando o pé um pouquinho do acelerador, mas ainda assim deixando ele rodando assim de um modo mais saudável, para que depois no meio da pista ali, quando ele precisar realmente correr, ele não vá morrer tanto por falta quanto por excesso. Eu acho que o ponto aqui que tu traz muito bem, né? É a gente entender que, ok, talvez da carga do 100% que você consegue dar, do 100% que tu consegue dar lá na hora da prova, no pico da tua performance. Vamos assumir que isso é 100%. Na hora das férias, não é que tu tem que reduzir para zero, né? É algo que é saudável, sim, manter uma rotina de estudos para não cair naquela inércia, né? Para não, assim, desacelerar a ponto de parar, né, os processos todos que você vem. Mas fazer sim mais acho que o termo talvez seja um trabalho de manutenção, né? Perfeito. E mantendo aquele estudo, nem que seja 1 hora por dia. Óbvio que você vai ter um aniversário, óbvio que tu vai ter um encontro na praia, óbvio que vai ter dias que tu não vai estudar, né? Mas, sabendo que no dia seguinte talvez tu possa retomar e não entrar naquela espiral, assim, de, negatividade que só acho que aumenta aquela culpa. É uma espiral de inércia, uma espiral de inação, uma espiral em que os pensamentos aqueles de culpa, de carga, né, que a gente sabe que temos sim uma montanha para escalar ao Sim. longo do ano, né, esses pensamentos podem se somar de maneira negativa e causar de fato um travamento, né. Sim, sem dúvida, assim, a cobrança excessiva é um dos maiores problemas que a gente vê em qualquer sala de pré-vestibular, em qualquer casa de estudante pré-vestibular, e eu acho que realmente poder afinar esse movimento, principalmente nas férias, que agora é um momento que tu não vai ter um momento tão grande, tão similar assim durante o ano, é super importante tu poder, tipo, afinar e calibrar, né, o que que tu quer de descanso também e o que tu quer realmente continuar nessa marcha de manutenção, eu acho mesmo. Sim, sim. E o que fazer de fato, né? Será que eu pego uma matéria de física? Será que eu vou estudar 1 hora lá de, sei lá, de mecânica ou eletroquímica? Eu diria assim, esse momento a gente tem a prova para nos guiar, né? Até a gente vai falar sobre isso no outro episódio aqui, nos próximos episódios da nossa temporada. Mas o que a gente tem que entender, assim, é óbvio, eu acho que desde agora a pessoa já pode ir pensando nos seus pontos fracos, onde faltou acertos, né? Se foi em física, se foi em química, se foi em natureza, se foi em humanas, né? Uhum. Mas eu acho que a mensagem maior aqui é que os recursos que a gente usa para estudar, os recursos de memória, de atenção, eles não são infinitos, né? Pelo contrário, é como se a gente tivesse uma barrinha de especial, né? E a gente tem que saber dosar ela, e as férias é o momento de encher bastante essa barrinha. Então, se permitir pular um dia de estudo, né, sem parar, sabendo que naquela semana tu vai fazer alguma carga de estudo mínima, mas te permitindo um pouco mais essa flexibilização, tá? Sim, é um momento em que, por exemplo, durante o ano, bah, não consigo ir no aniversário de um amigo, não consigo ver com tanta proximidade minha família porque eu tô naquele ritmo muito acelerado. As férias são um momento para deixar isso um pouco mais leve e retomar os outros aspectos, porque realmente a vida não é só o estudo, né? A gente tem que também equilibrar tudo isso. Exatamente. Sobre usar esse período, é um período bem singular, né? Ninguém que está se preparando para medicina vai parar como no verão, 1 mês e meio, assim, sem ter, né, ou 2 meses, sem ter aquele influxo, né, de matéria mesmo, que quando começar ali em final de fevereiro, início de março, quando começar para valer os estudos, vai começar a ter semana após semana, como se fosse mentalidade de empresa de bater metas, né? Ninguém quer ficar para trás no conteúdo. Já adianto para vocês que isso é natural. Ao longo do ano, né, todo mundo vai em algum momento se sentir atrasado com conteúdo. Por favor, não, né, se culpem por isso. Mas claro que a nossa meta é ficar o máximo na ponta dos cascos, né? Agora, se a gente está falando de fato dessa parte de não deixar a peteca cair, certo? É importante o estudante se dar conta de que ele precisa entender o valor que o descanso vai ter também. E o descanso, para além de estudar e não deixar a máquina desaquecer,
Como é que tu enxerga as férias, assim, como se fosse um período de laboratório, assim, também, para experimentar nesse tempo? Eu acho que é um período de muito panorâmico, assim, é um laboratório muito panorâmico, onde tu consegue ter o preview dos últimos 6 meses, dos últimos um ano, e tu consegue mexer nele com uma visão mais distanciada. Quando a gente tá no calor da coisa, fica sem dúvida muito difícil de ver os teus erros, de ver onde tu pode melhorar, mas agora, então, vendo esse último um ano com uma distância maior, com um pouco mais de calma, tu pode vir lá nesse carro que a gente não para de falar, né? Vir com uma chave de fenda bem suave, fazer um ajuste fino em um aparelho, em outro, com realmente muito mais calma, que no meio da corrida, óbvio que não vai dar pra sair do carro e mexer nele. Então acho que é realmente esse momento bem de calibração. Eu acho que eu vou insistir bastante nessa palavra, que é calibrar aquilo que a gente não consegue mudar na correria no meio do ano. Isso, e o que que a gente não consegue mudar, né, quando a gente entra no automático, né? Normalmente, são os nossos hábitos, são as nossas técnicas ou a maneira como a gente estuda, né? Então são, nossos hábitos incluindo aqui sono, incluindo alimentação, exercício físico. A gente está falando de rendimento de alta performance, essas coisas têm o seu impacto, né? E um impacto que não é desprezível. E quando eu falo assim das férias, né, e como um laboratório de experiências, é a pessoa, é você que está nos assistindo aqui, tomar esse tempo para experimentar consigo mesmo. Olha, essa semana eu vou acordar sem despertador com a luz natural, né? Ou seja, eu vou deixar a minha necessidade de sono ser preenchida. E aí eu vou testar uma sessão de estudos no final ou na metade da manhã. Será que eu vou render bem ali comparado na semana que vem eu vou fazer de tarde? E aí eu vou ver onde que vai ser meu pico de performance, por exemplo, né? Cada um de nós tem determinado, um assunto que a gente vai trazer aqui ao longo do ano, né? O nosso cronotipo, que é a maneira, digamos assim, o momento do dia onde cada um de nós, biologicamente determinado, né, rende mais do ponto de vista cognitivo, né? E a mesma coisa vale para alimentação, a mesma coisa vale para a gente construir hábitos, né? Que vão nos aprovar no fim do ano, né? Talvez a mensagem final agora aqui desse momento seja assim: as férias não como zerar e desligar a chave do carro e deixar de estudar, né? Uhum. Manter aquele influxo de informações, manter uma certa um fluxo cognitivo mesmo para não atrofiar, né? Mas a carga mesmo, digamos assim, de mudança que o estudante pode fazer nesse período ímpar, nesse período único ao longo do ano, que são meses aí, 1,5, 2 meses mais tranquilos de rotina, seja olhar para os hábitos, para os comportamentos, que é onde no automático durante o ano, dificilmente, né, a gente consegue mudar de maneira mais drástica. Sim, exatamente. É nesse momento que, por exemplo, tu citou ali, bah, vou mudar o meu horário de estudos, vou mudar os meus hábitos de exercício físico. É uma coisa que se tu for fazer em maio, se tu for fazer ali em outubro, cara, pode te custar uma semana do teu conteúdo, pode, sabe, tipo, bah, vou dormir num horário um pouco mais diferente, no meio do ano isso pode acabar contigo, sabe? Então agora é o momento pra fazer isso com calma e sem pressão, sabe? Ver realmente o que funciona melhor nesse laboratório, qual teste funciona melhor pra ti. Teve algum momento assim que tu fez uma cirurgia dessas um pouquinho mais drástica? Era um hábito que estava te faltando ou era alguma dificuldade que tu tinha? Como é que foi pra ti, assim? Bah, eu acho que foi uma coisa assim, muito que eu senti a necessidade. Foi ali no meu, terceiro ano de ensino médio, junto com depois um ano de cursinho, eu sentia muita dificuldade, bah, que horas que eu estudo, quando é que eu vou começar a fazer isso, sabe, tipo, com mais regramento. E daí eu decidi, bah, tô chegando em casa depois da aula muito cansado, eu disse pra mim mesmo, depois que escurecer, não vou mais estudar. Realmente, assim, foi uma regra que eu tive que botar pra mim Olha só. mesmo, porque senão, bah, o cara começa a se perder e vai até altas horas da noite estudando. Então, eu senti falta, naquele período, de um momento mais sagrado, de umas férias de verão, por exemplo, pra dizer assim: Sim. "Não, eu vou estudar, vou ir pra aula de manhã até o meio da tarde e vou estudar da segunda metade da tarde até o inicinho da noite ali". Faltou isso, porque eu tive que começar a fazer isso no meio do ano letivo. E daí para o cara se regular de novo, demora, né, muito mais trabalho e também tu sofre um pouco mais. Então, bah, eu queria muito ter tido esse momento de mais calma para poder fazer esses ajustes mais finos, sabe, que no fim das contas realmente me beneficiaram. Sim. Acho que foi bem isso. Uma analogia que me ocorreu agora, a gente tá falando muito de carro, né, de não deixar morrer o carro, mas
também, ao mesmo tempo, fazer uma parada estratégica, me lembrei do pit stop, por exemplo, de uma corrida de Fórmula 1, né? Hoje em Exatamente. dia, os caras são incríveis. Eu até tava vendo o filme agora, esse fim de semana. Os caras param, tchê, 2 segundos, às vezes 3, sei lá, menos de 5, certamente. Mas por um tempo de carro de Fórmula 1, pô, 5 segundos é a diferença, às vezes, de algumas posições ali, né? De perder a liderança, enfim. Então vamos botar o pit stop, as férias, como se fossem esse grande período de pausa, né? Em que, tudo bem, agora a analogia tem que caber ali, todo mundo vai rápido ali, desaparafusa o pneu e troca tudo, mas é um momento, sim, de fazer, olha esse movimento legal que tu fez, assim, sabe? Eu acho que as pessoas podem se identificar, porque tu deu aula aqui agora, né, Gui, de como o descanso, tu te deu conta ali, como tu falou antes na marra, né? Mas tu te deu conta que não tá dando certo dessa maneira. Depois que escureceu, eu não vou mais estudar, né? Porque tu tava provavelmente entendendo, olhando pra dentro, entendendo os teus ritmos e adaptando ele. O grande desafio foi fazer isso na correria ali do automático do dia a dia, né? Então, por que não aproveitar esse pit stop, aproveitar esse momento de férias, né? Pra deixar tudo reguladinho e na hora que, né, levantar ali a placa, já poder voltar pra pista com tudo, né? Não, exatamente. Eu acho que o que muitos de nós estudantes, assim, passam, é uma experiência meio universal, é que todo mundo aprende alguma coisa que devia aprender tranquilamente e aprende na marra. Esse é acho que Verdade. um grande problema. Quem E nunca, né? exatamente. Não, e aqui no A2X eu acho que isso daqui é um dos nossos principais motivadores, é poder ensinar como fazer as coisas não de um jeito certo ou de um jeito melhor para que o estudante não precise aprender aquela coisa tomando na cabeça, sabe? E voltando um pouquinho, olha o que me ocorreu assim. A gente falou mais cedo no sentimento de culpa, de o que eu faço nesse momento. É quase como se estivesse, né, correndo atrás do próprio rabo, né? Ah, querendo daqui a pouco já forçar uma rotina de estudos mais intensa, quando na verdade só vai precipitar um burnout ali no meio do ano, né? Mas o bacana, né, das férias A2X, né, das férias otimizadas para um estudante que está em preparação para o vestibular no final do ano. As férias A2X, elas compreendem esse momento de olhar para dentro, de refletir, de olhar menos para volume, carga, intensidade de conteúdo, mas também flexibilizar isso, ir nos encontros que tem que ir, ficar alguns dias sem estudar, mas sem parar, e principalmente olhar para os hábitos, olhar para os comportamentos, poder ter esse tempo de ajuste mais tranquilo, que vai justamente, quem sabe, né? Esse é um convite que eu faria aqui para você, né? Para ti. Para tirar um pouco dessa culpa de não estar fazendo nada, e ao mesmo tempo que tu vai ganhando aquela gordura do urso que vai hibernar para gastar ela ao longo do ano, né? Tirando essa culpa de não estar fazendo nada, não, você está fazendo. Entenda que isso é um processo. Você está saindo do ponto A e indo para o ponto B, né? Você não está parado. Tu não está deixando de lado. Não é porque tu não está debruçado horas a fio em cima do conteúdo que tu não está olhando para outros aspectos 360 graus que envolvem a tua preparação, né, Uhum. pro ano que está por vir. Então, olha, isso me parece muito estratégico. Lembra muito ali o gráfico que a gente botou mais cedo, né? A gente está trocando um momento de volume intenso de estudo, vamos dizer assim, de tempo focado de sessões de matemática, física, química, história e geografia, por um descanso, só que é um descanso ativo, é um descanso que não é parado, é um descanso que não é, sabe, enchendo a cara todo dia na praia, vamos falar sério, Sim. né? E não olhando para nada, tu está olhando para outros aspectos da tua preparação que são tão importantes quanto e que vão te levar ao longo desse ano, né? Ah, uma coisa agora que eu fiquei curioso, assim, nessa posição de estudante, tu falou muito na questão desse descanso ser com um propósito, ser um descanso planejado, proposital, assim, com um intuito mesmo. Isso. Pra gente, quando tá nessa correria de, bah, tem que performar, muitas vezes o descanso começa a ser uma coisa mais secundária, do tipo, bah, eu vou descansar quando acabar as coisas de hoje, quando acabar os exercícios de hoje, assim. E a gente sente que não é a melhor coisa. Tem uma diferença entre esse descanso proposital e esse descanso que fica mais como uma coisa secundária, mais jogada, assim? Se a gente for pensar em performance, que é a boa e velha analogia do elástico. Se tu puxar demais, uma hora vai arrebentar, tá? Então precisa ter o contrário de rigidez é a flexibilidade
dos processos, né, para a gente não sobrecarregar. O descanso, Gui, ele vai te dar isso, né? E ele precisa estar, e eu não sou o que estou falando, enfim, na rotina dos maiores atletas que a gente tem na atualidade, eles levam, né, em conta o descanso como parte do treino. É a famosa, acho que se tu é mais maromba, tu já ouviu essa frase, né? O descanso também é treino, tá? O descanso também é treino, ele precisa estar previsto na tua agenda, na tua rotina semanal. Tu precisa ter, né, para tu coletar o melhor ali dos teus recursos mentais e cognitivos, tu não vai poder ir de segunda a segunda em cima de estudo. Então é tirar um pouquinho, eu acho que essa tua pergunta é muito boa, porque passa por uma mudança do eixo, assim, da maneira como a gente vê as coisas. Se o estudante está focado em simplesmente bater meta, que é quase como se fosse assim um vendedor de uma empresa, eu preciso bater meta ali, que é não atrasar a matéria e tal. Eu tenho uma má notícia, a matéria vai atrasar, a matéria ela é basicamente infinita, tá? Porque sempre vai ter uma nota de rodapé que você talvez não vá conseguir cobrir. E que tá tudo bem, né? A gente tem que usar aqui um pouco aquela regra de Pareto, 80% do esforço, aliás, 20% do esforço para coletar 80% da performance, né? E se a gente for tentar encher esse copo dos 80 para os 90 para os 100 é muito mais difícil, né? Então, assumindo, entendendo, olhando de um jeito diferente de que a matéria é infinita e que você nunca vai conseguir estar em dia, essa que é a verdade, né? Vamos falar sério, a gente está falando aqui de estudante para estudante, de um ser humano para o outro, né? A gente não é robozão, né? Inclusive, eu vou chamar ele para a tela daqui a pouco. Mas, assim, o descanso programado, o descanso intencional, é um descanso em que tu tira a tua cabeça de pensar e tu bota a tua cabeça de desligar, sabe? E que isso cumpre um papel muito importante durante o ano também. Então eu acho que eu falei dele, né? Quem concorda comigo, né? Não é só a ciência, mas eu trouxe aqui para vocês o cara, né? CR7. Tu é time CR7 ou time Messi, Gui? O que tu... Bah, eu acho que os dois são baita ídolos, assim, sabe? Eles têm os seus méritos, cada um com seus pontos fortes. Mas eu não vou dar minha opinião aqui pra não dar briga. Pra não dar briga nos comentários depois. Não tem. Cara, eu sou assumidamente fã desse cara aqui, o Robozão CR7, tá? Mas assim, trazendo pro nosso assunto daqui, né? E aqui saindo um pouco das férias, como descanso maior durante 1 mês e meio, 2, em que a gente consegue estruturar a vida, tá? Mas indo pra a temporada. O que vocês vão ainda encarar durante esse ano. E não pensa que é só nas férias que vai ter o descanso. Lembra do nosso gráfico. O descanso ele vai mudando de forma. Ele vai diminuindo, né, frente à carga, à intensidade de estudos, mas ele não deve sumir. Diminuir não é sumir. Tanto o estudo na hora das férias não deve sumir, como o descanso na hora do vamos ver, na hora da temporada, dos estudos mesmo, ele não deve sumir. E olha, isso aqui é uma frase dele, né? Um bom descanso resulta num bom treino e bom resultado, né? E outra aqui, que eu separei aqui, um pouco mais descontraída, né? E essa é uma frase que já foi dita pelo Cristiano, né? Se ele treina por 2 horas, ele precisa descansar por 2 horas, né? E aqui trouxe um pouquinho mais, é um cara meio que usa uns gadgets ali para ver qualidade do sono, percentual de recuperação, né? Mas é um cara que a mentalidade dele tá focada nisso. Eu acho que, independente de ser, né, time Messi, time Cristiano Ronaldo, eu acho que todos nós só existe essa conversa porque esse cara tá ali, né, na briga. E é um top performer, né? É um cara, é um atleta de elite e que talvez seja a grande personificação, né, de levar as sessões de descanso tão a sério que elas estão programadas no dia dele, né? Então, quem já buscou se informar um pouco mais, né? Ele não esconde nada disso, isso aí tá tudo na internet, né? Tem a rotina de treinos, é seguida por uma rotina de relaxamento, uma rotina de descanso, para depois treinar de novo. E esse vai e vem da intensidade de cargas e de descanso é talvez, né, parte aí do segredo da longevidade, da performance, né, em alta performance, desse atleta de elite, né?
Eu acho que assim, a gente tá falando bastante, essa é a palavra-chave, né, do nosso episódio de hoje, o descanso, descanso, descanso. E se tu puder voltar na nossa frase anterior ali, o Cristiano Ronaldo fala do bom descanso. Sim. Assim, na coisa do estudante, nessa correria, a gente sempre fica com aquelas dúvidas, tipo, tá, eu sei que eu preciso descansar, eu sei que eu preciso ter um tempo pra parar, mas o que que é esse bom descanso? Tem gente que acha, então eu vou descansar, vou virar à noite numa bebedeira com os amigos, vou virar à noite vendo série, vou sair do estudo e imediatamente ir no celular. O que que é esse bom descanso? Essa tua pergunta é muito boa. Na verdade, as pessoas não têm essa clareza, né? E o que que costuma acontecer? Justamente o que tu falou, as pessoas confundem o descanso com aquele sentimento de sextou e agora vou pro happy hour com os amigos, e aí quando vê, já vamos pra uma concentra, pra uma noite. Gente, todo mundo que já fez isso, eu já fiz isso, tu já fez isso provavelmente, né? Tu já fez isso também. Todo mundo que já fez isso sabe que acorda no outro dia muito cansado. Parece que não dormiu, né? Quando realmente não dorme, vira a noite e vai descansar, trocando a noite pelo dia, né? Então isso não é descanso. Isso pode ser várias outras coisas. Pode ser extravasar. Isso é, sim, um contato social. É importante também a gente ter os vínculos sociais ativos. Claro que com moderação, né? A gente não tá incentivando a pessoa a fazer os extremos, é claro que não. Eventualmente, tá, com muita sabedoria, mas tem um momento para isso. E eu acho que as férias a gente já falou que talvez seja um momento mais interessante para isso. Durante o ano, o bom descanso é um descanso no final de semana, por exemplo. É um descanso em que a pessoa tem que buscar se desligar dos processos cognitivos. E tu tem que pensar assim, sabe? Eu acho que para resumir isso, assim, para não enrolar, a gente estuda o quê? Como? Usando o cérebro, certo? Então a gente está consumindo ali uma informação, botando ela para dentro, processando, né? E tentando, né, fazer com que ela grude, com que ela acrescente a tua biblioteca de conhecimentos ali, né? Isso demanda atenção, foco, né? Atenção sustentada, hã, memória, né? Processos de memorização. Isso demanda recursos cognitivos, raciocínio, pensamento. A gente tem aqui no nosso método A2X, com muita ênfase, a parte de processamento, que é o que tu faz com a informação que tu está estudando. E isso tudo, voltando ao que a gente falou mais cedo, é um recurso finito, né? É um recurso que tem o seu fim. A gente tem uma carga disso que a gente consegue usar, de memória, de atenção, de raciocínio, de pensamento profundo, que é o que gera o conhecimento. Se no momento do teu trabalho, do teu estudo ativo, tu tá usando essa barrinha, na hora do teu descanso, ele precisa ser o contrário. Precisa ser quase como se fosse a antítese mesmo, a outro lado da moeda. Ou seja, tu comentou aqui sobre celular, tá? Um erro mais comum hoje em dia, que todos nós estamos, né, conectados 24 horas por dia, é o fora ainda não no momento de sono, né? Mas enfim, a gente sai de uma sessão de Pomodoro de 30 minutos e vai checar o que que aconteceu no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, né, nos últimos 30 minutos. Como se tivesse tido uma grande né, mudança, que tu precisasse ficar sabendo, aquele sentimento de FOMO, né, Sim. de Fear of Missing Out, leva a gente ao celular muitas vezes. E o teu momento de descanso, ele passa a ser o momento de quê? Tu tá lendo um feed, tu tá scrollando para baixo ali, mesmo que seja um meme, mesmo que seja um vídeo, tu tá consumindo informação que tu tá lidando com ela. Óbvio que aquele mindless scrolling, né, que tu pega e fica só te divertindo ali um pouco, ele tem uma carga, e tu vê um podcast daqui a pouco de uma coisa mais densa, de geopolítica ou de economia, que tu quer te informar, tem outra. Mas os dois mobilizam essa reserva de recursos mentais que na verdade era para tu estar poupando nesse momento, né? Então se eu acabei de fazer uma sessão, assim, de meia hora de física, aquela coisa densa, que o cara sai meio morto, assim, e ir direto pro Instagram Reels ficar scrollando, vai diminuir muito meu rendimento, porque eu vou estar competindo com a minha atenção, que é finita, sem dúvida. Exato, exato. Isso é, Perfeito, isso é perfeito. muito importante. E aqui, para não ficar no argumento assim, né, de autoridade ou enfim, do exemplo do Cristiano Ronaldo, que justifica. Aqui, como a gente leva a ciência muito sério, a gente
a gente não pode usar esse tipo de argumento assim de autoridade, né? Que é como se os resultados deles justificassem os meios, tá? Embora a gente deva, assim, se usar de exemplo, né? Uhum. Mas não é só ele que concorda com a gente, mas eu trouxe aqui como único pedaço assim de ciência um pouquinho mais tradicional aqui no nosso episódio de hoje esse artigo, tá? É um artigo Give Me a Break, né? Então é uma revisão sistemática com meta-análise, é o que a gente tem de mais alto assim do ponto de vista de refino metodológico, né? De um estudo bem conduzido e que revisa bem a literatura sobre a eficácia do que eles chamaram de micro breaks, né? Então, pequenas pausas de até 10 minutos, tá? Para melhorar a performance cognitiva e o bem-estar. Ou seja, revisaram toda a literatura médica, científica, neurológica que existe sobre esses pequenos intervalos entre as sessões de estudos, né? Aquele momento que tu saiu da física densa, ou então de uma geografia, uma geopolítica, pô, do Oriente Médio, aquela coisa toda Pesada. encrencada, pesada, cheio de datas e de nomes, e aí tu vai fazer um break ali, fazer uma pausa para ir no banheiro, para beber uma água, mas levando o celular junto, né? Esse é um momento que foi revisado aqui nessa literatura e aí foi visto, né, que isso não ajuda, né? Não é um descanso. O celular, assim como daqui a pouco a gente se engajar em uma outra atividade de, sei lá, debater com alguém de casa que tá ali sobre quem vai levar o cachorro para passear depois, ou então sobre alguma coisa mais densa. Isso aí vai continuar mobilizando a tua reserva cognitiva, tá? E o bacana, assim, para vocês verem como a ciência ela é tão importante, Gui, que ela muitas vezes ela não é intuitiva e ela nos aponta o caminho a partir de dados, né? De como a realidade se mostra, tá? Nesse estudo, ignorem esse gráfico aqui. Poxa, o cara trouxe para a tela um negócio que é para ignorar. Sim, confiem em mim, tá? Mas aqui tá cheio de números. Esse é um forest plot, que é digamos assim, um resumo desses estudos, tá? Que mostram aqui que essas pausas, micropausas de até 10 minutos, elas não melhoraram a atenção da pessoa. Mesmo se ela não ficasse no celular, tá? Mas olha que interessante, né? A gente falou até agora aqui da importância das pausas, para não cair naquela loop ali de achar que tá descansando e não está. Mas mesmo pausas de 10 minutos não mostraram melhora, o que é um pouco contra-intuitivo, tá? Uhum. E eu não te mostrei essa evidência antes, provavelmente tu tá pensando onde é que ele quer chegar, né? Mas o que acontece? Essas pausas são sim necessárias entre os blocos de estudo de 60, 90 minutos, ou mesmo de menos de 30 minutos, para que a performance cognitiva não vá decaindo. Ou seja, vamos lá, resumo da ópera aqui, vou voltar, que esse é o principal insight que eu preparei aqui para a gente conversar em relação aos descansos durante o ano, Uhum. durante a temporada, durante as tuas sessões de estudo, ou entre elas, né? Sim. Os micro breaks de até 10 minutos, eles não é que vão voltar a encher aquela barrinha da atenção, da memória, do raciocínio, do pensamento, mas eles vão impedir que ela caia. Então, depois que a gente acorda, primeiras coisas do dia, a gente vai consumindo aquela reserva. Quando a gente faz uma pausa breve, a gente pausa aquela decaimento. Se tu vai pro Instagram, e agora a gente consolida tudo que conversou aqui. Se tu vai pro Instagram, pro Twitter, se tu não descansa de maneira antagônica a como tu trabalha e estuda, tu tá ali achando que tá descansando, mas tá baixando a tua reserva de atenção. Tá baixando a tua reserva de memória, de raciocínio. E os micro breaks aqui, essas pausas de até 10 minutos, elas freiam esse processo. Então, assim, é contra-intuitivo nesse sentido. Não é como se a gente fosse encher de volta a barrinha, mas a gente vai segurar ali para que no próximo momento que tu sentar focado, talvez isso seja 3 da tarde, tu vai estudar até às 5, a gente vai num nível ali de 80% de bateria, 70% é melhor do que se tu já tiver com 30%. Né? Então, essa parte é onde a ciência entra aqui no A2Xmed para a gente mostrar a importância do descanso, né? Talvez não como seja mais intuitivo, mas como os dados da realidade nos mostram, né?
Bah, maravilha, realmente. Eu acho que e eu acho que todo mundo que tá vendo assim tem essa ideia de, bah, eu vou descansar para recuperar as energias, mas aqui a gente consegue ver que não, mas não significa que seja uma coisa ruim, que seja inútil, realmente. Então é muito importante levar o estudo não só através do senso comum do que as pessoas acham que é, mas do que realmente funciona, assim. Eu acho que é para isso que a gente tá aqui também. Uhum, é isso. Então, assim, eu acho que nessa nossa conversa a gente conseguiu cobrir algumas partes aqui da importância de tirar um pouco o pé do acelerador. Você que está na praia, que está de férias, que está tendo um pouquinho mais de tempo, né, para olhar para si, para sua rotina, tome esse tempo nas mãos e realmente faça algo produtivo com ele, tá? E o produtivo na hora das férias não é mergulhar em jornadas intensas de 5, 6, 10 horas de estudo agora, porque senão tu vai quebrar no meio do ano. O burnout é uma certeza para essas pessoas. E se tem algo que as pessoas que passam nem sempre são as que mais conseguem saber matéria em termos de quantidade, mas é as que sabem entender essas outras habilidades de dosar e usar no momento certo aquele nitro, né, para dar aquela acelerada. Nas férias a gente tem esse momento de olhar mais para os hábitos, de repente fazer o pit stop para ajustar as coisas. E durante a rotina, durante a temporada, valendo, os descansos têm que estar lá também para fazer esse peso e contrapeso com os estudos, né. Bah, sim, doutor. Eu tenho uma última perguntinha pra te fazer, assim, olha, sabe aqueles pequenos pedaços de conhecimento que eu acho que ficam mais pra gente. Se agora eu tô de férias e eu quero fazer uma sessão breve de estudos, quero fazer 2, 3 pomodoros ali, e eu tenho entre esses meus pomodoros 10 minutinhos de intervalo, o que que o senhor, e também a ciência, né, recomendaria pra gente fazer agora? Certo. Tu vê que o cara tá me chamando de senhor aqui, de doutor, né. A Ah, é ideia hábito, é a hábito. ideia é que tu vai ser doutor também em breve, né. E aqui a gente tá entre a comunidade de futuros doutores, então, enfim. Mas deixando essas formalidades de lado, né, eu diria assim, para quem quer manter o carro rodando sem deixar ele parar e depois demorar para acelerar de novo, eu diria que é o seguinte: todos nós temos uma capacidade finita de atenção, que ela vai variar numa sessão de estudos focada, numa média, contraintuitivamente também, de 20 a 25 minutos, tá? A cada 25 minutos, e olha como isso não é intuitivo, as escolas, os períodos das escolas, eles simplesmente parecem ignorar essa parte da ciência, né? Porque não necessariamente eles estão ali. Ah, mas por isso que o Pomodoro tem essa característica universal, de meia hora ou 25 minutos e para 5, tá? Isso é genérico, é uma receita de bolo de alguma certa maneira, mas aí que eu pego o teu gancho e falo das férias. Quem sabe não seja o momento das férias de justamente tentar, em dias subsequentes, pegar esses 3 pomodoros e fazer no primeiro dia de 25 minutos, com intervalo de 5. No segundo dia, fazer 35 minutos, com intervalo de 10. E na outra semana, variar esses tempos de foco e de descanso. Sendo bem honesto contigo e entendendo qual é o teu pomodoro, entendeu? Eu acho que para a gente unir bem os conhecimentos aqui, pegar a sessão de estudos, que é um momento de foco, mas durante as férias, que é um momento em que a gente está olhando para as nossas variáveis e o que funciona ou não para a gente, Uhum. que é o laboratório, aquele que a gente falou, a gente consegue tentar fazer essas variáveis ao longo do tempo variar e ver o que funciona para cada um. O meu pomodoro é diferente do teu. A minha capacidade de foco, ela pode ser alguns minutos a mais ou a menos do que o teu que está aí em casa. E eu posso precisar de um pouco mais de tempo no intervalo para que a minha barrinha se sustente e não continue decaindo, como a gente viu ali. Então eu acho que para responder tua pergunta, assim, do ponto de vista mais prático, usando, além de usar o nosso autoconhecimento e reflexão para mudar os hábitos, na hora do estudo durante as férias, que a gente possa olhar sob esse prisma de laboratório de experiências e ver o que funciona para nós, individualmente. Certo? Bah, muito bom, Eu acho assim. que essa conversa foi muito bacana. Acho que foi muito produtivo, assim, para um momento onde a gente fica um pouquinho mais nessa ansiedade, eu acho que é bom ter essa Sim. segurança, assim. Se vocês estão aí de férias, né, saiba que é normal, tá preocupado, o ano já virou, a gente tem aí ao longo dos próximos meses certamente uma montanha bem grande para escalar e esses sentimentos eles vêm.
isso é adaptativo, isso é bom, inclusive, e quem está muito despreocupado, né, inclusive, a gente já fica com o pé um pouco mais atrás, porque a gente precisa estar naquele sentimento de alerta, que daqui a pouco já começa aí a hora do vamos ver dos estudos mesmo, né. Então, aceite esse sentimento, né, e faça o que está no seu alcance nesse momento de maneira estratégica. O descanso estratégico para que não vá resultar num burnout ali no meio do ano, né. Eu adorei conversar contigo sobre isso, Gui, acho que foi bem bacana. Se você que está nos assistindo tem a vontade de estudar com o nosso time de mentores, incluindo o Guilherme, né, o QR Code está na tela, né, você pode saber um pouquinho mais ali do nosso trabalho. A gente veio aqui para mostrar um trabalho de que sim, é possível estudar entendendo como o teu cérebro aprende, né? Esse é um grande norteador do A2X-Med. A gente percebeu, todos nós aqui já, ou médicos ou já dentro da universidade, passando já pela preparação e pela aprovação, a gente percebeu que nunca ninguém nos ensinou a estudar. Ninguém te fala o que funciona, o que não funciona. Talvez vocês nunca tenham visto um estudo e que existem estudos como esse, justamente para nortear as nossas decisões do dia a dia. E como a gente vai modelar, vamos dizer assim, a nossa rotina de estudos. Isso existe. Aqui no A2X-Med é a nossa bandeira. Então, entender como que o teu cérebro aprende e como que tu pode aplicar isso na tua rotina, estamos aqui para isso. Os nossos mentores, esse é o trabalho deles, né? E esse é o nosso trabalho, tá? De trazer para vocês o verdadeiro conhecimento que vai te levar à aprovação no final do ano. Ah, sensacional, assim. E eu adoro quando eu vejo quando eu consumo esse podcast, esse tipo de conteúdo, eu sempre gosto quando termina assim. Em uma frase, assim, pra deixar pro estudante agora que tá de férias, que vai passar por mais um ciclo, uma frase curta, o que que a gente deixaria desse nosso programa hoje, assim? Eu acho que a grande frase aqui é a seguinte: o descanso é estratégico. E ele é sim uma arma, um instrumento para otimizar a tua performance. Essa seria a manchete final. Bah. Ou seja, isso por trás dela tá todo esse episódio que a gente falou, de mudar um pouco o pensamento por trás do descanso, como vadiagem, como algo de tipo, de alguém que está desinteressado, para o exato oposto. Alguém que está super engajado em passar, em ser aprovado em medicina, precisa saber descansar da maneira certa. Não, exatamente, assim, eu acho que o nosso principal lema, assim, é se a gente for estudar mais um ano, assim, eu acho que seja pra passar, né, por favor. Exato, exatamente. Se é para estudar mais um ano, que seja para passar. O QR Code está na tela. Já dá o like aqui, segue o canal para as próximas liberações aqui, os próximos lançamentos de podcasts. E até a próxima. Valeu, Gui. Tchau, tchau, obrigado. Até mais.